Lutero já levava uma vida exemplar, mas foi ainda mais longe ao recusar todos os rendimentos de seus escritos. Este movimento amplamente conhecido, com efeito, fez de sua bondade um espetáculo teatral, um assunto para consumo do público. Em poucos anos Lutero ganhou tanto apoio entre as massas que o Papa não podia combatê-lo sem provocar uma revolução. Ao usar a moral de uma forma tão consciente e pública, ele a transformou em uma estratégia para conquistar poder. A reforma foi uma das maiores vitórias políticas da história. Compreenda, você não pode vencer guerras sem apoio público e político, mas as pessoas hesitarão em ficar a seu lado ou defender sua causa se ela não parecer correta e justa. Como Lutero percebeu, é preciso estratégia e domínio de cena para apresentar sua causa como justa. Primeiro, é prudente escolher uma luta com um inimigo que você possa retratar como autoritário, hipócrita e sedento de poder. Usando todos os meios disponíveis, você ataca primeiro os pontos vulneráveis do adversário com uma ofensiva moral. Você torna sua linguagem forte e atraente para as massas, e a elabora, se puder, para dar às pessoas a oportunidade de expressar a hostilidade que já sentem. Você cita as próprias palavras de seus inimigos devolvendo-as para fazer seus ataques parecerem justos, quase desinteressados. Você cria um estigma moral que gruda neles como cola. Atraindo-os para um contra-ataque opressivo você conquistará ainda mais apoio do público. Em vez de trombetear sua própria bondade, o que faria você parecer presunçoso e arrogante, você a mostra com o contraste entre as ações irracionais deles e suas próprias atitudes em defesa de uma causa. Apontei para eles a acusação mais fulminante de todas, que eles estão atrás do poder, enquanto você é motivado por algo mais elevado e altruísta. Não se preocupe com as manipulações a que terá de recorrer para vencer esta batalha moral. Ao demonstrar publicamente que sua causa é mais justa do que a do inimigo, você distrai as pessoas para que não vejam os meios de que você se utiliza. Há sempre agrupamentos humanos concretos que combatem outros agrupamentos concretos em nome da justiça, humanidade, ordem ou paz. Ao ser censurado por imoralidade e cinismo, o espectador de fenômenos políticos pode sempre reconhecer nessas censuras uma arma política usada no combate real. Carl Schmitt, de 1888 a 1985. Chaves para a guerra. Em quase todas as culturas, a moral, a definição de bom e mal, originou-se como um meio para diferenciar uma classe de pessoas de outra. Na Grécia Antiga, por exemplo, a palavra para bom foi primeiro associada à nobreza, às classes mais altas que serviam ao Estado e provavam sua bravura no campo de batalha. Os maus à base, autocentrada e covarde, eram em geral as classes mais baixas. Com o tempo, desenvolveu-se um sistema de ética que servia a uma função semelhante, porém mais sofisticada, a de disciplinar a sociedade, separando o antissocial e mal do que é social e bom. As sociedades usam ideias sobre o que é e o que não é moral para criar valores que lhes são úteis. Quando estes valores se tornam antiquados ou deixam de ser convenientes, a moral lentamente muda e evolui. Há indivíduos e grupos, entretanto, que usam a moral com um propósito bem diferente, não para manter a ordem social, mas para obter vantagem em uma situação competitiva, tal como a guerra, a política ou os negócios. Nas mãos deles, a moral se torna uma arma que empunham para chamar atenção para a causa que defendem, enquanto distraem as atenções de atos mais desagradáveis, menos nobres, inevitáveis em qualquer luta pelo poder. Eles tendem a se aproveitar da ambivalência que todos temos com relação a conflito e poder, explorando nossos sentimentos de culpa.
Por exemplo, eles podem se posicionar como vítimas de injustiça, de modo que a oposição a eles pareça mesquinharia ou falta de sensibilidade. Ou fazem tamanho alarde de superioridade moral que temos vergonha de discordar deles. Eles são mestres em ocupar o terreno elevado e traduzir isso em uma espécie de poder ou vantagem. Vamos chamar estes estrategistas de guerreiros morais. Existem em geral dois tipos, inconscientes e conscientes. Os guerreiros morais inconscientes tendem a estar motivados por sentimentos de fraqueza. Talvez não sejam tão bons no jogo franco de poder, então funcionam fazendo as outras pessoas se sentirem culpadas e moralmente inferiores, um modo inconsciente, reflexivo, de levar vantagem. Apesar da aparente fragilidade, individualmente são perigosos, porque parecem muito sinceros e podem exercer um grande poder sobre as emoções das pessoas. Guerreiros morais conscientes são aqueles que usam a estratégia sabendo o que estão fazendo. São mais perigosos em um nível público, onde podem conquistar a superioridade manipulando a mídia. Lutero era um guerreiro moral consciente, mas, acreditando fielmente na moral que pregava, ele usava a estratégia apenas para ajudá-lo em sua luta contra o Papa. Guerreiros morais mais astuciosos tendem a usá-la indiscriminadamente, adaptando-a a qualquer causa que decidirem defender. A forma de combater guerreiros morais em geral é indicada por certas estratégias que evoluíram para a própria guerra moderna. O oficial e escritor francês André Belfry analisou o uso da moral como uma estratégia militar nos contextos das guerras entre França e Argélia, na década de 1950, e as do Vietnã combatidas primeiro pela França e depois pelos Estados Unidos. Tanto os argelinos como os norte-vietnamitas esforçaram-se para estruturar cada um de seus respectivos conflitos como uma guerra de libertação combatida por uma nação que lutava para se ver livre de um poder imperialista. Uma vez difundida esta visão pela mídia e aceita em geral pelos públicos francês e americano, os insurgentes conseguiram conquistar o apoio internacional, o que por sua vez serviu para isolar a França e os Estados Unidos na comunidade mundial. Apelando diretamente para grupos dentro destes países que eram latente ou publicamente solidários, ou no mínimo ambivalentes com relação à sua causa, eles conseguiram obter apoio para a guerra de dentro para fora. Ao mesmo tempo, eles espertamente disfarçavam as muitas manobras maldosas a que eles mesmos recorriam em suas guerrilhas. Por conseguinte, aos olhos do mundo, eles dominavam o campo de batalha moral, inibindo imensamente a liberdade de ação da França e dos Estados Unidos. Pisando com toda a cautela em um campo minado político e moral, estas potências não podiam combater suas guerras de modo a saírem vencedoras. Belfry chama a utilização estratégica da moral de manobra exterior porque está fora do território que está sendo disputado e fora da estratégia do campo de batalha. Ela ocorre em seu próprio espaço, seu próprio terreno moral. Para Belfry, tanto a França como os Estados Unidos erraram cedendo ao inimigo a superioridade no terreno. Como ambos os países tinham ricas tradições democráticas e consideravam justificadas as guerras que travavam, eles supunham que os outros veriam seus esforços com os mesmos olhos. Eles não viram nenhuma necessidade de lutar pelo terreno moral e isso foi um erro fatal. As nações hoje devem fazer o jogo público, desviando as tentativas dos inimigos para retratá-los como maus. Sem parecer se queixar do que o adversário está fazendo, elas também devem trabalhar para expor as hipocrisias de seus inimigos, levando a guerra para o tribunal moral elas mesmas combatendo em termos aparentemente morais. Cida o terreno moral para o outro lado e você limita sua liberdade de ação. Agora tudo o que você talvez tenha de fazer, com manipulações embora necessárias,
vai alimentar a imagem injusta que o inimigo tornou pública, e você hesitará em agir. Isto é muito importante em todas as formas de conflito. Quando seus inimigos tentam se apresentar como tendo mais razão do que você, e, portanto são mais éticos, você deve ver este movimento pelo que costuma ser, não o reflexo de uma noção moral, do que é certo ou errado, mas uma estratégia esperta, uma manobra exterior. Você pode reconhecer uma manobra exterior de várias maneiras. Primeiro, o ataque moral muitas vezes vem do campo à esquerda, não tendo nada a ver com o que você imagina ser o motivo do conflito. Algo que você fez em uma arena totalmente diferente é trazido à tona como um meio de drenar seu apoio ou deixar você se sentindo culpado. Segundo, o ataque é com frequência ad hominem, o argumento racional é enfrentado com o emocional e o pessoal. Seu caráter, e não a questão pela qual você está lutando, passa a ser o terreno do debate. Seus motivos são questionados e recebem a pior interpretação. Assim que você perceber que está sendo atacado por um guerreiro moral que usa uma manobra exterior, é vital manter o controle de suas emoções. Queixando-se ou reagindo com raiva, você só parece estar na defensiva, como se tivesse alguma coisa para esconder. O guerreiro moral está sendo estratégico, a única resposta que funciona é ser estratégico também. Mesmo que você saiba que sua causa é justa, não pode jamais supor que o público a veja da mesma maneira. Aparências e reputação governam o mundo atual. Permitir que o inimigo invente essas coisas como ele bem entende é deixá-lo assumir a posição mais favorável no campo de batalha. Uma vez iniciado o combate pelo terreno moral, você deve lutar para ocupar o terreno alto do mesmo modo como faria em uma guerra de tiroteios. Como qualquer forma de guerra, o conflito moral tem possibilidades ofensivas e defensivas. Quando você está na ofensiva, está ativamente trabalhando para destruir a reputação do inimigo. Antes e durante a Revolução Americana, o grande propagandista Samuel Adams mirou na reputação da Inglaterra como um país imparcial, liberal e civilizado. Ele criticou esta imagem ao publicar a exploração pela Inglaterra dos recursos das colônias e a simultânea exclusão de seu povo dos processos democráticos. Os colonos tinham os ingleses em alto conceito, mas não depois da implacável campanha de Adams. Para ter êxito, Adams recorrerá a exageros, criticando e enfatizando os casos em que os ingleses eram opressivos. Seu quadro não era equilibrado, ele ignorava as ocasiões em que os ingleses haviam tratado as colônias muito bem. Seu objetivo não era o de ser justo, mas o de deflagrar uma guerra, e ele sabia que os colonos não lutariam se não vissem a guerra como justa e os britânicos como perniciosos. Ao trabalhar para destruir a reputação moral de seu inimigo, não seja sutil. Faça com que sua linguagem e as distinções entre o bem e o mal sejam as mais fortes possíveis, fale em termos de preto e branco. É difícil fazer as pessoas lutarem por uma área cinzenta. Revelar as hipocrisias de seu adversário talvez seja a arma ofensiva mais mortífera do arsenal moral. As pessoas naturalmente odeiam hipocrisia. Mas isto só vai funcionar se a hipocrisia for profunda, ela tem de se revelar em seus valores.